Fala galera, grupo de estudos, vamos então para a nossa terceira aula de quantia. Nessa aula especificamente eu vou abordar sobre a prática de análise de água oxigenada, que é a primeira prática, dando mais um foco para como se fosse um estilo de questão que o professor pode cobrar nas avaliações, tá certo? A gente vai entender o procedimento de preparo, mas não vou dar o foco na prática em si. Eu vou dar um foco, né, na formulação dos cálculos a partir dos dados que o problema pode te dar. Ou seja, eu vou tentar, junto com vocês, formular uma fórmula geral que eu possa utilizar para poder calcular todo o meu procedimento experimental que eu estou trabalhando, ou procedimento da questão que vai estar sendo formulado, tá certo? Que isso facilita você obter uma resposta, um cálculo mais preciso e exato do que um resultado muito aproximado que pode ter algum desvio padrão muito grande. Então, vamos lá. Basicamente, a prática de água oxigenada se dá no quê? Na solução de um padrão secundário, que é o permanganato de potássio, tá certo? E de um padrão primário, que é o oxalato de sódio, tá certo? Então, o primeiro procedimento que a gente geralmente faz é o quê? É preparar a solução de permanganato, tá certo? O nosso padrão secundário, que é aproximadamente 0,1 eq por litro, que eu vou preparar como? Eu vou pegar uma massa do permanganato, tá certo? Original, vou adicionar, transferir para um becker, adicionar pérolas de vidro e 100 ml de água destilada. Depois disso, eu vou passar por um becker maior, de 500 ml, aquecer até voltar a marca, ou melhor, eu vou marcar, tá certo? O que é quando começar a fervura. Depois, eu vou marcar essa listra, adicionar mais 100 ml de água e depois esperar continuar aquecendo até voltar a marca. Esse é o procedimento que a gente geralmente não faz, geralmente já é feito pelo professor, então não precisa se preocupar. E depois a gente faz a filtração em papel e transfere para um frasco âmbar, tá certo? Mas agora o nosso foco vai ser justamente entender como a gente faz o cálculo para essa parte da padronização. E também para o preparo dessa solução. Então vamos lá. A minha concentração que eu quero preparar é aproximadamente 0,1 eq por litro. E eu quero uma massa, né, que eu quero solubilizar ela. No caso, o que eu vou fazer? Vamos supor que eu queira preparar 500 ml da minha solução. Então, vamos lá. Como que vai ser o cálculo para fazer isso? Eu vou ter concentração de permanganato, tá certo? Vai ser igual. Considerando que eu estou usando a concentração eq por litro, eu vou usar número de equivalente dividido pelo volume em litros. Só que o número de equivalente vai ser o quê? Bom, o número de equivalente vai ser justamente a massa sobre equivalente de grama da minha solução. Então, vai ficar massa sobre EQG sobre o volume em litros. Perfeito? Só que EQG eu ainda posso abrir. EQG, que é o equivalente grama, é massa molar sobre X. Então, eu vou fazer o quê? Abrindo, eu vou ficar com a seguinte expressão. Massa molar, massa vezes X sobre massa molar vezes volume em litros. Então, só que o que eu quero descobrir é a concentração? Não, a concentração eu tenho, aproximadamente 0,1, é o que eu quero preparar. Eu quero saber a massa que eu tenho que pesar. Então, eu vou formular uma expressão para mim conseguir calcular a massa. Ou seja, se eu tenho que a concentração de permanganato é igual a massa vezes X sobre massa molar vezes volume, se eu isolar a massa, eu chego na seguinte expressão. A massa vai ser igual a concentração de permanganato vezes. Essa parte está dividindo, vou passar para o outro lado multiplicando. Então, massa molar vezes volume em litros dividido pelo X, que está aqui multiplicando, passa dividindo. Então, dividido por X. Então, aqui está a fórmula que eu posso usar para poder calcular a minha massa a ser pesada. Quem vai ser esse X? O X vai ser o número de elétrons que o meu permanganato vai se reduzir. Que pelas aulas anteriores a gente já viu que é 5, né? Sempre 5 o X em meio ácido. Só que isso vai depender também do meio que eu vou estar trabalhando. Mas, especificamente nesse caso vai ser 5. Que a gente vai ver por que é 5. Porque o próximo procedimento é justamente a padronização do permanganato. E a padronização do permanganato, ela depende de um padrão primário. Que o padrão primário, como eu disse, é o oxalato de sódio, que tem massa molar 134 gramas por mol. E, supondo que eu vou pesar essa massa aqui, o problema disse que eu vou pesar 3,2154 gramas de padrão primário, avolumar para uma solução, preparar uma solução 500 ml, e vou tirar uma alíquota de 25 ml para poder titular contra a solução de permanganato que eu preparei. E, no caso, nessa titulação especificamente, eu gastei volume titulante de 22,5. Tá certo? Isso é um dado do problema. Então, o que eu preciso? Eu preciso calcular, então, agora a concentração exata do meu permanganato. Perfeito? Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu tenho que saber a estequiometria da minha reação que está acontecendo entre o permanganato e o oxalato. Então, vamos lá. Semi-reação de oxidação, de redução. Quem está se oxidando? Bom, sempre nesse processo, quem vai se oxidar vai ser justamente o oxalato. Sempre vai ser, porque o permanganato ele é um oxidante muito forte, então ele tende a se reduzir. Então, eu já sei que a equação de redução é a mesma que a gente trabalhou na aula passada, considerando que eu estou em meio ácido, tá certo? Permanganato indo para manganês mais 2. Só para treinar, balanceamento,
Aqui é de mais 7 para mais 2, então eu ganho 5 elétrons. Para balancear a carga, preciso de 8H+. E para balancear hidrogênios, preciso de 4 águas. Especificamente o oxalato, que vai se oxidar, ele vai ser sempre da seguinte forma. C2O4, 2-. E ele vai se oxidar para a forma de gás carbônico. Perfeito? Agora eu preciso balancear o átomo que sofre redox. Quem é o átomo que sofre redox? O carbono. Aqui eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho 1. Então eu tenho que multiplicar por 2 aqui. Perfeito? Aqui o carbono, ele é mais 4. Se eu vou calcular aqui, ó, oxigênio menos 2, então menos 2 vezes 4, menos 8. Passa para o outro lado, 8 menos 2 vai dar 6. 6 por 2 vai 3. Então aqui o carbono, ele é mais 3. De mais 3 para mais 4, ele oxidou 1 elétron. Só que eu tenho 2 carbonos. Então, vou perder, no caso, então, 2 elétrons. Vou balancear agora para poder eliminar o número de elétrons. Então, em cima eu vou ter que multiplicar por 5. Embaixo eu vou multiplicar por 2. Perfeito? Para cancelar o número de elétrons. Então, aqui, ó, vai ficar 10 elétrons. 2 vezes 5, 10. E aqui, 5. E aqui, 2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 8, 16. 2. E aqui, 2 vezes 4, 8. Agora eu posso somar e achar minha equação global. Como vai ser minha equação global? Vai ser 2 de permanganato mais 5 de oxalato mais 16 de H+. Perfeito. Cancelei aqui no meus elétrons. Isso aqui vai dar pra mim o quê? 2 de manganês mais 2 mais 10 de gás carbônico, dióxido de carbono, mais 8 de água. Show? Essa é a minha equação global. E daí eu já posso tirar, então, a minha estequiometria. Então, vamos lá. Como que vai ficar, então, a nossa proporção estequiométrica? Usando números equivalentes. Então, vai ficar números equivalentes de permanganato igual a números equivalentes de oxalato. Perfeito? Números equivalentes de permanganato vai ser a concentração de permanganato vezes o volume de estilante. Perfeito? Porque é ele que está na bureta. O número de mols de oxalato vai ser o quê? Concentração da solução padrão, perfeito, porque foi que eu preparei, vezes o volume de alíquota. Show? E aí, o que tem? Concentração de permanganato é o que eu quero descobrir. Porém, a concentração do oxalato, eu posso calcular ela. Como? Como que eu posso fazer? Só repetindo. Concentração de oxalato é uma solução que eu preparei a partir de uma massa. Então, eu posso substituir isso aqui por massa vezes X sobre massa molar vezes volume. Considerando que eu estou em aqui por litro, concentração é sempre dada por massa vezes o X sobre massa molar vezes volume em litros. Lembrando que isso aqui está em litros. Vezes volume de alíquota. A partir disso, eu posso escrever uma expressão geral para eu poder calcular a concentração de permanganato. Qual vai ser essa? Então, vamos lá. Concentração de permanganato vai ser massa do padrão primário, colocar PP, vezes X, vezes volume de alíquota. Tudo isso sobre massa molar do padrão primário, X aqui também do padrão primário, vezes volume em litros do padrão primário, vezes o volume de estilante que está aqui multiplicando, vai passar dividindo. Perfeito? Agora, para mim calcular a concentração de permanganato, basta eu substituir esses valores na minha fórmula. Perfeito? O valor que foi dado pelo meu problema. E eu vou conseguir calcular. O intuito aqui não é nem fazer os cálculos, tá certo? Os cálculos você consegue fazer aí. Pode pegar nossa calculadora e depois verificar. O intuito desse vídeo mesmo é a gente chegar nessas fórmulas gerais que eu posso calcular com uma forma única todo o cálculo a ser feito, para poder gerar uma menor aproximação possível dos cálculos. Depois, então, fica como tarefa para você fazer. E isso não é válido apenas para padronização. Ou seja, se a questão acabasse aqui, ok, essa aqui seria a fórmula geral que você ia usar. Show? E depois você, claro, utilizaria o fator de correção. Ou seja, o fator de correção vai ser igual a concentração de permanganato, que eu achei exata, dividido pela concentração de permanganato teórica. A teórica, no caso, se é 0,1 aqui por litro, então aqui vai ficar 0,1000. E aqui em cima eu colocaria o valor que eu achasse por meio dessa expressão aqui em cima que a gente chegou. Perfeito? Porém, eu também posso fazer essa proporção em número de mols, tá certo? Como ficaria então o número de mols? Vamos lá. Ficaria, se eu analisar agora primeiramente a minha equação, olha só, eu tenho aqui 2 de permanganato para 5 de oxalato. Então, da mesma forma que a gente fez para o preparo do permanganato, na última aula, basta que eu inverta a minha proporção, ou seja, inverta os coeficientes estequiométricos. Então, como que vai ficar? Vamos lá, se aqui tá 2 de permanganato para 5, então a proporção vai ser o contrário. 5 do permanganato para 2 do oxalato. Então, vai ficar, ó, 5 vezes o número de mols de permanganato igual a 2 vezes o número de mols de oxalato de sódio. E aí, número de mols de permanganato é uma solução, então a concentração vezes o volume de titulante.
Isso aqui vai ser igual a 2 vezes concentração vezes volume de alíquota. Show? Só que a concentração do oxalato eu posso substituir. Vai ficar o quê? 5 vezes K-4 vezes volume diluente igual a 2 vezes. Concentração de oxalato vai ser o quê? Massa. Como está em mol por litro, agora é só massa sobre massa molar vezes volume em litros vezes volume de alíquota. Agora, eu posso escrever uma única expressão para mim poder calcular a minha fórmula. Ou seja, vai ficar K-4 vai ser igual a 2 vezes a massa pela primária vezes volume diluente, volume de alíquota, tudo isso sobre massa molar da primária vezes volume em litros vezes 5 vezes volume diluente. 5 por quê? 5 volume diluente porque estava multiplicando, passei dividindo. Essa aqui, então, é a fórmula geral para me calcular. E fator de correção, como ficaria? Mesma coisa, fator de correção, concentração exata sobre a concentração exata, que é a que eu calculo aqui, e a concentração teórica. Só que a concentração teórica vai ser o quê? Eu tenho a concentração teórica 0,1 EQ por litro. Em mol por litro, como que eu faço? Bom, se tá em EQ, para mim passar para mol por litro, basta eu dividir por X. Então, vamos lá. Se a minha solução, ó, eu tenho a relação sem relação, EQ por litro é igual a mol por litro vezes X. Então, se eu tenho EQ por litro, eu passo o X para cá dividindo, então eu tenho que a mol por litro é igual a EQ por litro sobre X. Então, a mol por litro vai ser o quê? Mol vezes litro, a menos 1, vai ser EQ por litro é quanto? 0,1 dividido pelo X. X de quem? Do permanganato que eu tô trabalhando. O X do permanganato é 5. Então, isso vai dar para mim uma concentração de 0,02 mol por litro. Então, a minha concentração teórica aqui não vai ser mais 0,1, vai ser 0,02. Você percebe, então, que o processo matemático muda completamente. Ou seja, muda todos os fatores que eu vou estar trabalhando e também a ausência de X, alguns números da minha expressão. Bom, espero que tenha ajudado nesse vídeo. Na próxima aula, eu vou falar especificamente da continuidade, na próxima parte, com relação à análise da água oxigenada, para deduzir também da mesma forma, uma fórmula geral, para a gente poder fazer o cálculo. Até lá!